Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e é um prazer que você esteja aí do outro lado assistindo esse vídeo. Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 4 aí da prova do ITA 2023, segunda fase, e os tópicos abordados são fatoração e divisão de polinômios, soma dos termos de uma progressão geométrica e raízes de números complexos. Pensa numa questão que testa seus conhecimentos. A proposta é a seguinte: considere o polinômio p de x igual a x à quarta menos x ao cubo mais x quadrado menos x mais 1. Determine o quociente e o resto da divisão do polinômio q de x igual a x à décima menos 1 por p de x e encontre todas as raízes complexas de p de x. Então, primeiro a gente vai trabalhar a questão aqui da divisão, mas antes, veja bem, tem um processo que você pode dividir como se divide naturalmente os números, porém seria muito trabalhoso. Então é aconselhável que a gente tente encontrar alguma outra forma que seja mais simples. Veja que se você reescrever esse polinômio na ordem inversa, nós temos aqui, começando do 1, p de x igual a 1 menos x mais x quadrado menos x ao cubo mais x à quarta. A gente pode perceber aqui que trata-se de uma progressão geométrica, porque o expoente do x vai aumentando 1 a 1. X elevado a 1, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, mesmo aqui não tendo x, poderia ser x elevado a 0, que dá 1. Todo número elevado a 0 é 1, então seria expoentes 0, 1, 2, 3, 4. Eu vou até testar aqui para você ver que é uma progressão geométrica de razão menos x. Se você pegar menos x e dividir por 1, a razão mantém-se menos x. Se você pegar o terceiro termo, que é x quadrado, dividir pelo segundo, mantém-se a razão, que é menos x, porque em divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base, que é o x, e subtrai os expoentes 2 menos 1, 1. Se eu pegar aqui o x ao cubo e dividir pelo x quadrado, ocorre a mesma coisa. Então aqui a gente pode constatar que trata-se de uma progressão geométrica de razão menos x. E se é uma progressão geométrica, isso é a soma dos seus termos. E a fórmula para a gente calcular a soma dos termos da PG é soma dos n termos é igual a 1 que multiplica q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Então, substituindo aqui, o A1 vale 1. Então, S5, porque eu quero somar esses 5 termos, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser Q, que eu acabei de encontrar que é menos x, elevado a N, que são 5 termos, menos 1, sobre Q menos 1. O Q é menos x, menos 1. E 1 multiplicado por qualquer coisa não altera em nada, não influi nem contribui, ficou menos x à quinta, menos 1 sobre menos x menos 1. Como todos os termos estão negativos, menos por menos é mais, eu posso inverter todos. Menos por menos mais, então todos vão ficar positivos. E aí eu posso constatar que o p de x é exatamente x à quinta mais 1 sobre x mais 1. Esse é o p de x. Facilitou um pouco. Por que facilitou? Porque agora eu vou dividir o q de x, que é x à décima menos 1, por esse p de x. E lá no oitavo ano você deve estar lembrado que quando nós temos a diferença de dois quadrados, é só você pegar a raiz do primeiro mais a raiz do segundo, que multiplica a raiz do primeiro menos a raiz do segundo. Ou seja, raiz de x à décima, x à quinta. E raiz de 1 é 1 mesmo, então fica x à quinta mais 1, x à quinta menos 1. A gente chama isso aqui de soma pela diferença. Então, a soma pela diferença. Se você multiplicar aqui, vai dar exatamente x à décima menos 1. Porque x5 vezes x5 é x à décima. x5 vezes menos 1, menos x5. Quando você pega esse 1 vezes esse mais x5, anula o menos x5. E 1 vezes menos 1 continua menos 1. Ou seja, a fatoração de x à décima menos 1 é exatamente x à quinta mais 1 vezes x à quinta menos 1. Você pode até provar aí que dá certinho. Então agora é só dividir o q de x, que é x à quinta mais 1, que multiplica x à quinta menos 1, pelo
x à quinta mais 1 por o x mais 1 do denominador aí do azul. Como esse aqui é uma fração, eu vou colocar ao invés de um em cima do outro, eu vou colocar um na frente do outro, na horizontal. Mas é exatamente a mesma coisa. Aqui agora é só multiplicar em cruz. X à quinta mais 1 vezes x à quinta menos 1 por o x mais 1 do denominador aí do azul. E o x à quinta mais 1 vai para o denominador, que a gente pega de cima para baixo, depois de baixo para cima. E quando a gente simplifica, né? Vou cortar esses dois parênteses, sobrou x à quinta menos 1 vezes x mais 1. Fazendo o chuveirinho aí, ó, x à quinta vezes x à sexta, porque em multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. X à quinta vezes 1, x à quinta mesmo. Agora, menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, aqui eu respondo a primeira parte, que o quociente de divisão aqui, de um pelo outro, é exatamente x à sexta mais x à quinta menos x menos 1. E o resto? O resto é zero, não sobrou nada, não é verdade? O resto é igual a zero. Resolvi a primeira parte. Agora vem a outra parte, que é encontrar as raízes complexas de p de x. P de x é esse camarada aqui. Então, sabendo que p de x, conforme já foi encontrado aqui, é x à quinta mais 1 sobre x mais 1, passando aqui x mais 1 para o lado de p de x vezes x mais 1 é igual a x à quinta mais 1. Então, como aqui está a quinta potência, eu preciso encontrar raízes quintas de menos 1. Por que menos 1? Porque se você pegar aqui x elevado à quinta e colocar no lugar do x o menos 1, termina em menos 1 mais 1, termina em 0. Mas, por outro lado, aqui também, terminaria em 0. Por quê? Menos 1 mais 1 seria 0 vezes p de x, zerou. Mas com isso eu já sei que esse menos 1 eu encontro no cosseno de 180. Se você pegar aqui, o cosseno é o deslocamento para a direita e para a esquerda. O menos 1 aqui, no 180, é uma das raízes, mas eu não vou poder usar essa raiz e vou mostrar depois para você o porquê. Agora, se menos 1 é a raiz, usando aí a regra do cosseno e do seno, vai ser cosseno de 180, que é menos 1, mais e seno de 180, porque o seno de 180 é 0. Então, menos 1 mais 0 é menos 1. Aí 1 vezes menos 1 é menos 1 de um lado, menos 1 do outro. Eu sei que essa é uma das raízes, só que eu não posso usar. Voltando aí na fórmula de Moivre, que diz que Zn é igual a P elevado a N, que multiplica cosseno de N alfa mais I seno de N alfa, aqui eu posso encontrar as demais raízes. Veja, quando eu descubro aqui que aqui é cosseno de N alfa e é uma das raízes, que dá 180, né? Porque 180 menos 1, eu posso resolver e achar o valor de alfa. N alfa é 180, olha. Cosseno de 180. Então, isolando o alfa, que é 5 no lugar do n, por que é 5? Porque eu estou procurando as raízes quíntuplas, aqui é x à quinta. Isolando o alfa, e ele vai ser 180 dividido por 5, que vai dar 3, sobra 3 aqui, 6 vezes 5, 30, que vai dar 36. O alfa vale 36. Então, agora, eu posso voltar aqui na fórmula do Moivre e resolver isso. E com isso eu achei que o Z0 vale 36 graus. Vou tomar como base o Z0 para encontrar as demais raízes. No caso aqui, usando a fórmula, Zn é igual a raiz quinta de 1. Raiz quinta porque é x elevado à quinta, né? Você poderia pôr aqui simplesmente 1, vezes cosseno de 36, que é o alfa, mais n vezes k. K é porque isso é uma circunferência, pode girar infinitas vezes. Agora, mais I seno de 36 mais NK. Porém, como eu quero as raízes quintas, eu já tenho uma delas que é o Z0. Mas eu preciso descobrir onde estão as demais. Como são raízes quintas, o que eu faço? Pego a circunferência, que são 360 graus, e divido por 5, porque são raízes quintas. 7 vezes 5, 35, sobrou 1. 2 vezes 5, 10, 72 graus. Então, de 72 em 72 graus tem uma raiz. Por exemplo, aqui 36 com 72 daria 108. Então, esse ponto aqui que está a 108 graus da origem é uma das raízes. Veja que de 108 a 180 é 72. 108 para 110 é 2, para 180, 70. Então, 72. Vou chamar essa raiz Z1, então, Z0, Z1,
Z2 aqui. O Z3, ele está num ângulo de 252 graus, 180 mais 72. E o Z4 seria só medir mais 72 graus, jogar aqui em cima, 252 com 72, 254, 324 graus. Aqui estão as 5 raízes, 2, 4, 5. E esse K pertence a esse conjunto de 0, 1, 3, 4. Não 2, porque se ele for 2, nós vamos chegar nessa raiz que não pode ser. Depois eu vou mostrar o porquê. Então, aqui usando a fórmula, nós vamos ter o Z0, que já está colocado aqui, que é cosseno de 36 graus mais seno de 36 graus. Né? Por quê? Porque se você pegar aqui, ó, 36 mais 0 vezes K, some o K, sobra só o 36. O Z1 também já está aqui, e quando você pega Z1, ele é o cosseno de 108, por quê? Porque raiz quinta de 1 é o mesmo, multiplicado por isso aqui, tudo não muda em nada. E 36 mais o Z1, o N vale 1, uma vez K, que é 72 graus, 72, com mais os 36, 108. Olha, 36 mais NK, uma vez K, que é 72, com 36, 108, conforme a gente já viu que o K vale 72. Mais seno de 108 graus. E por que o Z2, por que essa raiz não pode ser usada? Veja, se a gente vier aqui substituir o menos 1, né, aqui o cosseno é menos 1, se eu substituir, eu vou colocar menos 1 à quinta, mais 1 sobre menos 1, mais 1. Menos 1 à quinta é menos 1 mesmo. E menos 1 mais 1 é 0. E aí a gente encontra que P de menos 1 é 0. Já se você fizer substituindo aqui no polinômio, olha, P de menos 1 é igual a menos 1 à quarta, menos menos 1 ao cubo, mais menos 1 ao quadrado, menos menos 1 mais 1. Menos 1 à quarta é 1, porque expoente par, resultado positivo, papó. Aqui, menos 1 ao cubo é menos 1, vezes o menos de fora, mais 1. Menos 1 ao quadrado, mais 1 vezes o mais 1. E aqui, menos 1 por menos 1 é mais 1, e esse 1. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que por um processo dá 0, por outro processo dá 5. Então, Z2 não pode ser raiz desse polinômio. E a gente poderia pegar também o Z3. O Z3 seria o cosseno de 36 mais NK, ou seja, mais 3 vezes 72. Se eu jogar 72 aqui, olha, eu chego no Z2. 72 com 108, eu chego no 180. Mais 72, eu chego no 252. Mais seno de 252. O Z4 é cosseno de 324 graus mais seno de 324 graus. Assim, eu trago para você a solução da questão número 4, uma questão muito bacana. E para assistir a correção das demais, basta você ir aí na playlist, tem a correção de todas as questões da primeira etapa e também da segunda etapa. Que bom que você assistiu esse vídeo, muito obrigado pela atenção. Eu proponho a você que se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática e assim a gente vai compartilhando o conhecimento. Afinal, de que serviria o conhecimento se a gente não o compartilhasse, né? Então se inscreva aí no canal, convide seus colegas e vamos juntos rumo ao seu sucesso sempre. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.